Deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Porque os meus pensamentos são maiores que os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos. Apenas quero dizer uma coisa que pertence à nossa natureza, pertence aos nossos pensamentos, está entranhado em cada um de nós. Por mais que você nunca tenha aberto as Escrituras na sua vida, Deus te deu um dom natural chamado a consciência. E essa consciência tem o poder de julgar o que é certo e o que é errado. E graças a ela, você mesmo, por si só, não precisa de provas para entender que você é mau. E o que tem mais enganado dentro de você mesmo, da sua natureza, toda a história da humanidade, é chegar a Deus através de suas obras, como aconteceu na Torre de Babel. Chegar a Deus através dos seus esforços, através dos seus méritos, através das suas boas obras. E dentro de você ainda não está claro, mas vive como se não fosse uma realidade, de que você não muda interiormente por causa das suas boas obras, por causa das bondades que talvez você pratica, nunca irá mudar a sua natureza. Por causa das boas obras que você pratica, ou talvez por causa de atos religiosos, nunca mudará sua natureza, que é má. O próprio Cristo disse: se vós sois mau e sabe dar aos vossos filhos pão, ou seja, mesmo sendo mau, você pode entender que praticando boas obras, sua natureza pode mudar e você pode ser justificado diante de Deus. Se você ainda não acredita que você é mau, pergunte-se a si mesmo: você se esforça muito mais para fazer o que é certo, ou você se esforça muito mais para fazer o que é errado? Você tem que se esforçar para fazer o que é certo, senão só sai o que é ruim de você. Se você enxerga que está sempre se esforçando para fazer o certo, isso é uma evidência de que você é uma pessoa mal ou boa. Se você dá vazão às suas vontades, só vai sair coisas boas de você? Não. Só vai sair o que é mal de dentro de você. Se você ainda não acredita que você é mal, mesmo que Cristo afirme, eu pergunto a você: precisa ensinar uma criança a mentir? Precisa ensinar uma criança a negar o seu último biscoito? Por que ela nasce tão má assim? Por que você tem que estar sempre corrigindo essa criança para que pratique o bem, e não ao contrário? Sim, nascemos com a maldade, somos maus diante de Deus, nosso coração é corrupto, como diz as Escrituras. Não há um justo sequer, não há um bom sequer, não há quem pratique o bem. E ainda que você se apoie em suas obras, eu sinto em dizer, nunca será justificado diante de Deus por causa das suas obras. É como se você dissesse, olhando para o alto e dizendo: nunca precisei do sacrifício de Cristo, porque pratico minhas boas obras. Eu acho que sou bom. Eu acho que fazendo o bem eu me torno bom. É como se você lavasse o porco, ensinasse ele certas coisas, ensinasse ele a andar limpo. Mas sua natureza, quando ele vê um lago limpo e uma lama, ele corre para a lama. Não muda sua natureza. Suas boas obras não mudam sua natureza. Você é mau. Você tem que se esforçar para fazer o certo, porque você é mau. Senão só sai maldade. E você diz diante de Deus que vai ser justificado por causa das suas boas obras. Você diz diante de Deus, na verdade, que nunca precisou do sacrifício de Cristo e que o testemunho dele é mentiroso.
e que Deus foi um tolo de ter enviado seu Filho para remir pecados. Agora pense comigo. O que farei eu então se você diz que minhas boas obras não me levam a Deus? O que farei eu se pratiquei meus atos religiosos minha vida inteira? Isso tudo foi uma mentira? Sinto em dizer que Cristo nunca pregou uma religião para que você se apoie nela, mas Ele pregou a si mesmo. Ele testemunhou de si mesmo, testemunhou do Pai. E só quem pode te convencer de que aquele testemunho é real é o Espírito Santo. Se sua soberba te para nas boas obras e não olhe para Cristo como se que dependesse dele, você já está condenado. Assim como eu entendi que pelas minhas obras eu estava inteiramente condenado. Isso dói ao seu coração entender que Deus não precisa de suas obras? O seu próximo precisa. É uma obrigação do ser humano praticar boas obras. Mas a Deus somente se achegará por meio de Cristo, seu Filho. Senão você está dizendo claramente, abertamente a Ele: Deus, você é um tolo, não precisava do seu sacrifício, não precisava de sua oferta. Eu me achegaria a você pelas minhas bondades. Terá um grande susto assim que morrer. A todos vós que não têm certeza se acordará no dia de amanhã e se firma na vida eterna por causa das suas obras, eu digo a vós que, ainda que do mesmo lugar em Israel que veio Cristo, do judaísmo veio um homem elogiando a Cristo, dizendo que Deus era com ele. Isso está em João 3, nos Evangelhos. Cristo não pode fazer essas obras se Deus não for com o Senhor. Certeza você prega com autoridade, tenho certeza que você prega a verdade. Cristo, Cristo. Alguém que anda em obras de religião, alguém que reconheceu intelectualmente que Cristo falava a verdade. E Cristo disse abertamente para esse homem que tanto elogiava: importa que você nasça de novo. Se você não nascer de novo, nunca verá o reino de Deus. O homem que praticava boas obras, religiosidade sua vida inteira, depois de dias passados na sua velhice, veio se deparar com a verdade em pessoa, Jesus Cristo, dizendo: se você não nascer de novo, nunca verá o reino de Deus. Então você vai dizer: ué, então tudo que eu fiz no passado, toda a religião que eu aprendi, tudo que eu pensava sobre Cristo nunca me justificou? Sua consciência julgou isso verdadeiro, mas sua fé depositada em Cristo talvez nunca aconteceu. Por isso eu te pergunto: você lembra do dia em que nasceu de novo? Ainda que diz: eu fui batizado quando criança, eu fui todos os domingos à igreja, não importa qual. Eu te pergunto: você lembra do dia que nasceu de novo? Você lembra do dia em que Cristo te presenteou com um novo nascimento, marcado pelo dia do arrependimento? Porque o mesmo Deus que diz que importa que vos nasça de novo, é o Deus que diz que aquele que começou uma boa obra irá terminar. E se você olha para todos esses teus dias religiosos e pergunta: Deus começou uma obra em mim? Eu lembro do dia que Ele me deu arrependimento. Eu lembro do dia em que eu nasci de novo por causa de Cristo e agora minha salvação está nele? Não. Se ainda a sua salvação você crê que se chegou a Deus por causa das suas boas obras, diante de Deus isso é inexcusável, isso é impossível. Você está impossibilitado, incapacitado de chegar a Deus por causa de suas boas obras. Lembre-se, Cristo disse: você não é bom, sua natureza não mudou. Suas boas obras não mudam a sua natureza de maneira alguma. Importa que vos nasça de novo. Se não nascer do alto, nunca verá o reino de Deus. Tudo que você fez para Cristo foi apenas atitudes conscientes de que Ele é verdadeiro, de que Ele é bom. Você julgou isso certo.
Mas se você não nasceu de novo, tudo isso que você julgou só servirá para sua própria condenação. Você chegará a Deus naquele grande dia do juízo e falará: pratiquei boas obras a minha vida inteira, mas você ainda continua mal. Sua natureza não mudou. As boas obras nunca te mudaram. Você ainda é incontrolado em seus pensamentos, em pornografias dentro do seu coração, em vontade até de matar em seu coração. E aquele Deus perfeito, que perscruta e até as suas intenções, está vendo o tempo inteiro suas transgressões dentro do seu coração. E isso já te torna culpado diante de Deus. Assim, pelas suas obras você nunca se chegará a Deus. Entenda a salvação. Clame a salvação. Entenda que sem o nascer de novo estará perdido. Estará em perdição eterna. E tudo isso que Ele oferece é de graça. Aquele que deu seu Filho, seu sangue para a remissão de pecados. Aquele que se fez maldito na cruz para que tenhamos vida. Aquele que disse o justo pelos injustos. Aquilo que você não merecia, apenas para olhar e crer que o testemunho dele é verdadeiro. Porque aquele que entende que seu testemunho não é verdadeiro fez Deus mentiroso. E eu digo a vós: está me dizendo que se eu não nascer de novo verá o inferno, tormento eterno? Eu não creio nisso. É impossível que um Deus tão misericordioso me condenará eternamente. Que Deus bom é esse que você prega, que criou uma condenação eterna para eu estar? Lembro-vos que pela sua consciência de cada um, temos a capacidade de julgar as pessoas e prendê-los em cadeias. E você julga que a sua condenação está aliada e paralela à posição em que o assassinado foi. Então, eu digo a vocês, se nós julgamos aqui na terra pelo nosso julgamento errôneo, aquele que matou o mendigo talvez será condenado por 5 anos. Aquele que matou o médico, de repente, para 20 anos. E eu pergunto a vós: o que fazemos quando alguém tenta ou consegue matar um presidente? Um presidente dos Estados Unidos, por exemplo. Se nós humanos conseguimos julgar condenação perpétua a alguns semelhantes a nós, que dirá aquele que negou o sangue do Filho e será responsável pelo sangue de um justo? Se pelo sangue de alguém que não merecia nada julgamos ele ter prisão perpétua, que dirá Deus, você culpado do sangue de um justo, que você em seu coração disse que não necessitava daquele sacrifício, porque você se acha bom e praticante de boas obras? Aquele que não aceita o sacrifício de Cristo se torna um assassino, culpado do sangue daquele justo. Você diz em seu coração que ele morreu à toa. Você disse que não precisava dele porque praticou suas obras religiosas sua vida inteira. E eu digo a vocês o que próprio Cristo disse nos próprios evangelhos: o Pai ama o Filho e todas as coisas têm confiado às suas mãos. Lembre-se, o seu amor maior é pelo seu Filho. E aquele que ama deve rejeitar certas coisas. Aquele que é justo deve punir o que vá contra a sua lei. E aquele que é bom aborrece a maldade. Você diz: mas Deus é bom, então Ele me aceitará. Como Ele te aceitará se Ele é bom e você é mau? Mas Cristo e Deus é justo, então Ele não vai me condenar. Ele vai ver que eu tentei fazer certas coisas. Como um Deus justo não vai punir um transgressor de sua lei e um que negou seu Filho? Os atributos de Deus já te condenam pela sua própria natureza. Nunca, jamais conseguirá, novamente eu digo, é um clamor, é um aviso.
Não durma sem ter certeza de que você creu e foi salvo. Não durma pensando em que suas obras te levaram a Deus e vão te justificar diante daquele grande juízo. Suas obras não vão ser nada diante de Deus. Você apenas tem o compromisso, você tem a obrigação de praticar boas obras, mas isso não vai te trazer a salvação. Diante de Deus, só aquele que recebeu o seu Filho, que não o fez responsável pelo sangue daquele justo, será aceito, porque o seu amor pelo seu Filho é maior do que todas as coisas. Em João 3,35 diz: o Pai ama o Filho e todas as coisas que tem confiado em suas mãos. Aquele que creu, ele tem confiado em suas mãos. Aquele que não creu já está julgado. Por causa do amor do Filho, ele tem dado a nós as suas mãos. Mas aquele que não está em suas mãos já está condenado. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna.